O patrão olha para ele com um olhar de desgraça e não com graça, e manda embora por nada. De repente, um casamento que ia bem, onde um pensava que estava tudo bem, e o outro chega e diz assim: para mim acabou e não tem mais volta. Eu era criança e me lembro de uma triste noite na minha casa. Meus pais aguardavam a chegada de um homem amigo da nossa família. E estava ali na nossa casa uma pessoa, a mulher daquele homem que eles aguardavam, também muito amiga de nossa família. Eu lembro que nós éramos crianças e meus pais mandaram a gente ir para o quarto para nós dormirmos. E naquele tempo, meus irmãos, quando o pai mandava ir dormir, a gente dormia mesmo. Não era assim? O pai às vezes não precisava nem mandar dormir, ele olhava e o olhar era assim: vai dormir. A gente não perguntava: mas está cedo ainda. Mas o que é isso? Que absurdo, a vida é bela, a noite é uma criança, não tinha nada dessas conversas. Eu me lembro que o meu pai e minha mãe mandou a gente mandou a gente dormir, porque quando o senhor fulano chegasse, queria que tivesse todo mundo dormindo. E eu me lembro que nós fomos dormir, a casa muito pequena, e eu com a curiosidade, saber o que ia acontecer ali, se aquele homem era companheiro do Papai Noel, alguma coisa assim, que a gente tinha que estar dormindo. E eu fiquei ali, de repente meu pai chegou e perguntou assim: já dormiu? Eu falei: já dormi. E eu pensando que o homem demora a chegar, está demorando. Mas irmãos, a gente era tão obediente que dormi mesmo. Mas no outro dia, eu escutei minha mãe e meu pai conversando sobre a conversa. E a minha mãe, triste, dizia para o meu pai assim: eu fiquei com meu coração, cortou meu coração, ver ela falando com ele, mas bem, eu te amo tanto, bem. E eu me lembro até o apelido que a minha mãe disse que ela chamou o marido naquela hora. Ela dizia para ele assim: meu nego, eu te amo tanto. E ele, sério, eu me lembro da minha mãe contando para o meu pai, que ela ficou espantada, como ele disse assim: eu não quero mais. É o imprevisível que bate à porta de qualquer família, que bate à porta de qualquer vida. Nós não sabemos o que faremos amanhã. Meu irmão e minha irmã, essa é uma das coisas mais claras com relação à vida. Mas eu queria lhe chamar a atenção para um outro aspecto da vida. Está ainda no verso 14, quando nós encontramos assim: que é a vida? Vocês são como a neblina, que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como a neblina que aparece rapidamente, depois vai embora. Um outro aspecto da vida, além da imprevisibilidade, não é possível prever tudo. Até quem gosta de planejamento, não é possível planejar tudo. Por mais que você tenha calculado tudo, acontecem coisas que estão fora do domínio humano. Acontece o comportamento de uma célula que muda a história. Acontece assim, uma reação química no cérebro que faz com que alguém dê uma resposta diferente do que iria dar. Acontece uma mudança de humor. Mas, meu irmão, uma outra coisa da vida é que a vida é muito breve. E para mostrar isso, a Bíblia lança a mão da neblina. E a neblina é curiosa mesmo. A neblina, ela vem e de repente, eu me lembro que quando criança eu pensava, quando via aquele russo, aquela cerração, aquela nuvem toda, de manhã bem cedo eu saía com meu pai, quando estava crescendo eu me lembro que eu ficava pensando assim que o dia todo ia ficar daquele jeito. Mas rapidamente a neblina ia embora. Vem o sol e tchau, neblina. E a Bíblia compara as nossas vidas com a neblina da manhã. Porque, meu irmão, nos tempos do Velho Testamento, nos tempos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia,
O homem vivia muito tempo, mas ainda era pouco, se comparado à eternidade de Deus. Há alguns séculos atrás, houve o inverso, o homem vivia muito pouco. As doenças, as calamidades, a exposição a frio e a calor, a falta, meus irmãos, de medicamentos, a medicina muito rudimentar. Naquele tempo os homens viviam muito pouco. Muita gente viveu e partiu com 30 anos de idade. Hoje nós olhamos e pensamos, mas era tão novo, para a época já não era mais. Pessoas que foram embora com 40 anos, para a época já não eram tão novas. Hoje a expectativa de vida aumentou muito, mas a vida continua sendo breve. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer sobre a vida, é que ela é breve. Por isso, meus irmãos, Deus quer nos ensinar a aproveitarmos a vida de maneira mais apropriada. Nós não podemos desperdiçar os momentos da vida, os segundos, os dias. Não despreze os dias da sua vida. Não despreze essa semana que entrou hoje. Não despreze essa noite. Em uma noite, em uma hora, em um dia, em um minuto, Deus muda a história, algo bom acontece, algo marcante surge. E meu irmão, nós precisamos aproveitar melhor a vida da nossa igreja, da igreja que você faz parte, não desperdiçar o tempo com a sua igreja, curtir as coisas de Deus. Eu me lembro que um culto que foi marcante para mim aqui, foi um domingo, quando nós tivemos um temporal aqui no final da tarde. Quase ninguém veio na igreja, a igreja ficou assim vaziona. Que domingo abençoado foi aquele. Durante aquele culto, na hora que nós fomos começar aqui, eu pensei, meu Deus, tão pouca gente. As ruas ficaram alagadas para todo lado. Os irmãos tiveram que voltar, muitos estavam no ponto de ônibus, voltar para casa. Mas irmãos, às vezes é num momento assim, que Deus derrama a graça dele sobre a sua vida de modo especial. Um encontro de casais, uma hora que tanta gente vê aquilo com tanto desprezo, como se fosse qualquer coisa. Quem tem medo de ir, diz que aquilo é uma bobeira. Homem é assim, você sabe, né? Homem tem medo desses lugares, porque fica com medo de chegar lá, ter que expor a vida, acha que vai fazer isso, acha que vai passar vergonha. Um irmão falou comigo uma vez, há uns anos atrás, que ele, por exemplo, esse negócio de encontro de casal, eu não vou. Eu falei, por quê? O pessoal fica querendo saber se a gente dobra a roupa direito, se a gente passa a roupa. Eu falei, irmão, larga de ser bobo, não. Não tem nada disso não, rapaz. Mas aí a pessoa despreza aquilo, não curte aquilo. Um culto de oração, pessoas desprezam. Outra coisa que você precisa aproveitar a sua família. Meus irmãos, a família passa muito rapidamente. Meu pai ontem fez 71 anos. Eu cheguei, vim ontem, fui à noite lá para vê-lo. Cheguei lá, fiquei olhando para o meu pai assim. Você sabe que esse tipo de criação que muitos de nós aqui tivemos, é uma criação assim, de homem para homem, de pouco beijo, não é verdade? Pouco beijo, pouco abraço, é aquele negócio assim, aquele respeitão. Que é respeitão, o senhor está bom? Benção, o senhor está bom? Tá bom, aquele negócio ali, você está com vontade de dar um agarro no cara e não pode, fica meio devagar. No final das contas lá, o aniversário do meu pai lá, um bolinho, uma irmã da igreja fez